Flamengo e São Paulo. E a gente começa com o lado visitante da história. O São Paulo que no Beira-Rio deixou a desejar. Passou já. Mas tava pensando na Copa do Brasil, claro. Alô, passou isso aí. 2 treinos e nada mais. É tudo o que resta para o São Paulo até a final da Copa do Brasil diante do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Não que dê para reclamar, até porque a folga recente no calendário foi incomum. Um presente da data FIFA para as equipes antes da primeira decisão no Maracanã. Foram 12 dias sem jogos para o São Paulo, lá da eliminação na Sul-Americana contra a LDU até a derrota diante do Inter no Sul pelo Brasileirão. Motivo para preocupação? Os resultados não aconteceram por N fatos, mas não foram jogos ruins, horríveis. Foram jogos equilibrados, jogos onde a equipe esteve organizada. Teremos uma decisão no domingo como o Flamengo, que talvez também não tenha sido feliz no dia de hoje, mas não quer dizer nada. Porto Alegre, aliás, não vai deixar boas recordações para o São Paulo outra vez. Além da derrota diante do Inter, as fortes chuvas no estado atrapalharam os planos do treinamento ontem no CT do Grêmio. A saída foi uma movimentação interna no hotel onde estava hospedado. Também voltar para a capital paulista para trabalhar no CT, onde está acostumado hoje pela manhã. Amanhã, a última movimentação antes da viagem até o Rio de Janeiro, na parte da tarde, onde o São Paulo vai brigar por uma taça inédita. Os últimos dias de preparação serão ouro para o zagueiro Arboleda, que sentiu um problema na coxa, mas não teve constatada lesão muscular. Com muitas dores, já que o equatoriano até deixou o jogo da seleção de maca na terça-feira, a avaliação para saber se ele vai jogar vai ser feita momentos antes da partida. Apesar de garantir nas redes sociais que está bem, se for vetado, Diego Costa pode ser o escolhido para fazer dupla com Beraldo. Pela frente, além de desafios normais de uma decisão, São Paulo tem um tabu diante do Flamengo. Não vence os cariocas há 7 partidas. Nesses jogos só marcou 4 gols e sofreu 20. Tá certo que de tudo isso a única partida com Dorival Júnior no São Paulo e esse contexto terminou empatada em 1-1 no Brasileirão desse ano. Essa conta não é dele. O jogo do domingo é um outro momento, uma outra característica. Eu tenho certeza que tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por esse momento. Teremos aí 2 grandes jogos, 2 grandes equipes do futebol brasileiro e, sinceramente, o passado para mim em relação a esse pequeno histórico não tem problema nenhum para o jogo dessa semana. O que nós teremos é que estar muito focados, muito determinados e prontos para 2 jogos importantíssimos na história do clube e de cada um de nós que aqui estamos. Times pressionados em momentos não tão bons. Dúvidas para a equipe titular até a hora do jogo. Uma final com todos os ingredientes para ser quente. E aí, Dedê? E aí que decisão é o seguinte, Loirão, você precisa, pelo menos, performar bem. O São Paulo conseguindo voltar do Rio de Janeiro vivo para decidir em casa, a chance, obviamente, ela é muito clara. Agora, o São Paulo não conseguindo vencer fora de casa ou não conquistar o título, a gente olhar para a classificação, é uma classificação que assusta. Na pesquisa, o São Paulo tá levando a melhor. Dentro do Campeonato Brasileiro. A pesquisa, qual é o seu palpite para a primeira final da Copa do Brasil? O Flamengo com 34%, o São Paulo 61% e o empate com 3%. Aumenta muito a responsabilidade. O São Paulo vencendo, como eu vinha falando aqui, o torcedor e a mídia, no modo geral, não vão nem lembrar do que foi feito contra o Internacional ou nas rodadas anteriores a essa decisão, até porque o Dorival, junto com toda a sua comissão e também os protagonistas, que são os jogadores, eles estão pensando justamente nessa grande decisão da Copa do Brasil. Esse é o grande problema que eu vejo na decisão. O Flamengo realmente foi muito mal contra o Atlético Paranaense, tomou um 3-0 em que o adversário foi superior. E o São Paulo também não deu as caras, não mostrou credenciais no Beira-Rio. Tudo bem, pode ser que a cabeça mesmo esteja na Copa do Brasil, o pensamento é nessa competição, no dinheiro, na vaga para Libertadores, em tudo que ela oferece. E a gente vê que as 2 torcidas, elas estão... A do São Paulo eu acho até mais empolgada, no sentido de que não tem esse título. A do Flamengo a gente viu protestando no aeroporto, lá no Espírito Santo. O clima não é o mais favorável para nenhum lado. Para nenhum lado, mas se a gente... Assim, para fazer a comparação, eu vou colocar na balança, o Flamengo vive uma situação muito mais conturbada. Muito mais não, São Paulo não tem problema nenhum de
de cobrança de torcida. Ao contrário, a torcida do São Paulo vem fazendo ao longo dessa temporada, mais uma vez, né, um papel extremamente importante, incentivando o time em todos os momentos. O São Paulo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, são 7 jogos, se eu não estiver enganado, sem vencer na competição, porque a gente tem ainda... A gente se escora estamos nos escorando ainda nessa decisão de Copa do Brasil. Não está enganado, 7 partidas em que o São Paulo não vence. E o Flamengo, por exemplo, tem 11 pontos a mais que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E vive essa situação conturbada de pressão e de cobrança do torcedor.